Um paciente de 72 anos me disse certa vez: doutora, faço do mesmo jeito há 50 anos, mas ultimamente sinto que algo não vai bem. Ele não estava doente, nem tomando medicamentos novos, mas algo estava prejudicando seu corpo silenciosamente. A masturbação, não o ato em si, mas a maneira como ele fazia. E ele não fazia ideia de que isso estava prejudicando o coração, a próstata e até a sensibilidade. Sou a doutora Roberta Andrade, urologista com ampla experiência ajudando homens acima de 60 a manter a força, a circulação e a confiança, sem vergonha, sem comprimidos, nem suposições. Dizem que é saudável, mas depois dos 60, alguns hábitos privados podem tornar-se prejudiciais sem que ninguém perceba. Neste vídeo revelarei 7 erros que homens mais velhos cometem durante a masturbação e como corrigi-los antes que afetem sua energia, seu desempenho ou sua saúde a longo prazo. O erro número 6 é aquele que quase todos cometem. Vamos começar. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conselho essencial de saúde projetado para ajudar você a manter-se forte, vital e autossuficiente. E se sentir que esta mensagem é importante para você, escreva 1 nos comentários. Se achar que podemos melhorar, escreva 0. Sua opinião é extremamente importante e nos ajuda a oferecer sempre o melhor. Agora vamos analisar com mais detalhe o primeiro erro, um que se tornou mais comum nos últimos anos e que, no entanto, transforma silenciosamente a forma como seu cérebro e seu corpo respondem ao prazer. Erro 1. Usar pornografia como estímulo principal. Ao longo dos anos, incontáveis homens, geralmente entre 60 e 70 anos, sentaram-se à minha frente com a mesma preocupação silenciosa. Doutora, dizem, já não sinto muita coisa. É como se meu corpo tivesse ficado dormente, e não sei por quê. Quase sempre faço uma pergunta simples: com que frequência você recorre à pornografia? E quase sempre abaixam o olhar, não por vergonha, mas porque nunca haviam percebido que isso poderia ser prejudicial. Veja, depois dos 60, o sistema de dopamina do seu cérebro, responsável pelo prazer e pela motivação, já não é tão aguçado, nem tão flexível quanto antes. Ver vídeos intermináveis de conteúdo adulto, com alta velocidade e intensidade, inunda o cérebro com mais estímulo do que ele foi feito para suportar. E quando você faz isso dia após dia, semana após semana, seu cérebro se adapta da pior maneira possível. Ele começa a desensibilizar. Isso significa que aquilo de que você antes gostava, a verdadeira centelha natural da intimidade, começa a se apagar. O toque já não parece o mesmo. Seu corpo não responde com a mesma rapidez. E mesmo que você ainda tenha boa saúde física, sua capacidade de se conectar profundamente, de sentir algo real, se esvai em silêncio. O mais trágico é que muitos homens mais velhos culpam a si mesmos. Acham que simplesmente perderam com a idade, quando na verdade não é a idade, é hiperestimulação. E se você não reiniciar o sistema de resposta do cérebro, esse tipo de dormência pode persistir por anos, até décadas. Portanto, se você notou queda de sensibilidade, de conexão ou de satisfação, não ignore. Este primeiro erro pode ser a razão oculta de tudo. E mais surpreendente ainda, o próximo erro não tem a ver com o que você vê, mas com onde você faz, e como esse ambiente prejudica seu corpo de maneiras que a maioria dos homens nem imagina. Erro 2. Masturbar-se sentado no vaso sanitário. Isso pode parecer inofensivo, a princípio, até conveniente. Ao longo dos anos, conversei com muitos homens mais velhos que admitem, em silêncio, que o banheiro virou seu espaço privado, não só para a higiene, mas para se liberar. É onde ninguém interrompe, onde a porta tranca, onde as rotinas parecem seguras. Mas o que a maioria não sabe é que se masturbar sentado, especialmente no vaso, é muito mais prejudicial do que se pensa. À medida que os homens envelhecem, a circulação torna-se um dos sistemas mais importantes a proteger. O fluxo sanguíneo é fundamental para a função sexual saudável, para o bem-estar da próstata e até para a capacidade de recuperação após o orgasmo. No entanto, permanecer sentado por longos períodos, sobretudo naquela postura curvada e comprimida que muitos adotam ao ir ao banheiro, restringe o fluxo sanguíneo à região pélvica, pressiona a próstata,
tensiona o assoalho pélvico e agride sutilmente nervos que já estão mais frágeis com a idade. Vejo esse padrão com muita clareza. Homens na casa dos 60 e 70 desenvolvem inchaço, gotejamento após urinar, dificuldade para esvaziar completamente a bexiga ou dor na virilha, e nunca se dão conta desse hábito privado. Mas posso assegurar, como urologista que revisou ultrassons, ouviu histórias e acompanhou resultados, que essa posição aparentemente inocente pode desencadear uma lenta reação em cadeia que piora tudo, da intimidade à micção. A solução não é complicada, é uma questão de consciência. Se isto lhe soa familiar, mude o ambiente. Fique de pé, deite-se. Dê espaço para sua região pélvica respirar e circular, porque, acredite, sua próstata súplica em silêncio para você parar de apertá-la. Se este erro surpreendeu, espere até ouvir o próximo. É algo que a maioria dos homens mais velhos faz sem perceber e que, em segredo, reprograma o corpo para sentir cada vez menos sempre que tenta desfrutar. Erro 3. Apressar a experiência. Um dos hábitos mais comuns que vejo em homens mais velhos, especialmente os que passaram décadas sob estresse, rotina, ou simplesmente aprenderam a manter tudo rápido e silencioso, é apressar o momento do autoprazer. Tratam como tarefa a cumprir, um instante a ser superado, em vez de algo a ser vivido plenamente. Mas aqui está o problema. Depois dos 60, o corpo já não funciona bem sob pressão, nem literal, nem emocional. Alguns pacientes me dizem, doutora, só quero fazer e pronto. Não tenho tempo para me demorar. Mas ao apressar, você coloca o sistema nervoso em estado de tensão. A frequência cardíaca acelera demais, os vasos se contraem. O relaxamento e os benefícios hormonais, liberação de ocitocina, dopamina e serotonina, não atingem seu potencial máximo. Você pode chegar ao clímax, mas o corpo não recebe a verdadeira recompensa. Em vez de se sentir satisfeito, você se sente mais vazio. Em vez de cheio de energia, exausto. Pior, esse padrão apressado ensina ao corpo que o prazer é rápido, superficial e desconectado. Com o tempo, você começa a perder sensibilidade, não mantém a excitação, tem dificuldade para manter o interesse pela parceira, e, enquanto isso, pensa que é só a idade. Não é. É o hábito da urgência, um hábito que rouba silenciosamente algo muito mais poderoso do que alguns minutos de alívio. Diminua o ritmo, faça cada momento ser intencional. Seu corpo ainda é capaz de sentir profundamente se você lhe der espaço para sentir. Respire, pause. Não é meta, é presença. Eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Escreva sua cidade ou país nos comentários para que eu possa cumprimentá-lo pessoalmente no nosso próximo vídeo. Adoramos conhecer nossa comunidade e saber que estamos alcançando pessoas de todo o mundo que buscam uma vida plena e saudável. E falando em presença, a maioria dos homens nem percebe que está negligenciando um dos grupos musculares mais importantes do corpo masculino, um sistema oculto que controla tudo, da força da ereção ao controle da bexiga. É o que vem a seguir. E quando você entender, tudo na sua saúde sexual pode mudar. Erro 4. Ignorar o assoalho pélvico. A maioria dos homens nem ouviu falar. E, no entanto, o assoalho pélvico é uma das partes mais vitais do corpo, especialmente depois dos 60. É a base da bexiga, da próstata e dos órgãos sexuais, o motor oculto que impulsiona tudo, das ereções aos orgasmos e ao controle urinário. Quando esse conjunto de músculos enfraquece ou é negligenciado, tudo começa a se ressentir, silenciosa, profundamente. Recordo um homem de cerca de 65 anos, ex-atleta e pai orgulhoso, que veio queixando-se de queda no desempenho sexual. Doutora, disse-me, eu como bem e me exercito, mas algo não funciona mais. O que ele não percebia é que seu assoalho pélvico, antes forte e ativo na juventude, tornará-se inativo. Ano sentado, tensão acumulada no baixo ventre e ignorar essa região deixaram-no desconectado e em apuros. Quando você se masturba sem ativar o assoalho pélvico, ou pior, quando faz força e empurra, cria uma pressão desnecessária sobre a próstata e enfraquece os músculos que deveriam sustentá-la. Com o tempo, isso provoca perdas, gotejamento, queda da qualidade da ereção e menor sensibilidade no clímax.
Não aparece de uma vez, surge de mansinho, ano após ano. A boa notícia: você pode reativar esses músculos. Contrair suavemente a área que você usaria para interromper o fluxo de urina durante a excitação aumenta a consciência e a força. Com o tempo, esse hábito simples pode restaurar não só a função física, mas também a confiança. E falando em confiança, atividade em excesso, ou de menos, nesta fase da vida pode desestabilizar todo o sistema. Talvez surpreenda saber que a frequência com que você se toca tem um papel muito mais importante do que disseram. Vejamos por quê. Erro 5. Frequência alta demais ou baixa demais. Este é um tema sobre o qual muitos homens mais velhos hesitam em falar. Alguns se preocupam por fazer com muita frequência. Outros se perguntam em silêncio se ficaram tempo demais sem fazer. Entre a vergonha, a confusão e conselhos ultrapassados, a maioria dos homens acima dos 60 acaba trilhando um caminho solitário e incerto. O que vejo na prática é o seguinte: ambos os extremos podem ser prejudiciais. Quando um homem se masturba com muita frequência, por hábito, tédio ou emoção não resolvida, o corpo muitas vezes não acompanha o ritmo. Os níveis de energia caem, o tecido prostático se irrita e, com o tempo, ele percebe que demora mais para se recuperar ou que seu interesse na intimidade real diminui. Deixa de ser questão de desejo e vira rotina, o que anestesia o sistema nervoso e drena a vitalidade. Por outro lado, alguns deixam de lado por completo, talvez por medicação, problemas de saúde, culpa religiosa ou a crença de que já estão velhos demais. O que não sabem é que o corpo, como qualquer sistema, precisa de circulação regular. A excitação sexual, mesmo sem clímax, ajuda a manter o fluxo sanguíneo nos genitais, nutre terminações nervosas e mantém a força erétil. Quando isso some por muito tempo, ocorre atrofia, o desejo se apaga e a porta para a conexão física e emocional começa a se fechar sem aviso. Não existe número perfeito, mas para a maioria dos homens acima de 60, uma ou duas vezes por semana, com consciência, presença e cuidado, costuma ser o ponto ideal. Permite manter a circulação, restabelecer o ritmo hormonal e manter o sistema ativo sem esgotar. Lembre-se, não se trata de regras, e sim de escuta. O corpo fala suavemente na velhice, a chave é aprender a ouvi-lo. E mesmo com a frequência adequada, um erro comum pode arruinar todo o progresso. É algo que a maioria faz instintivamente, sem perceber que está ferindo os nervos e mudando a própria forma de sua masculinidade. Veja a seguir. Erro 6. Exercer pressão ou força demais. Este é um dos erros mais negligenciados nos homens mais velhos, e um dos mais danosos. Não consigo contar quantos pacientes se sentaram à minha frente, frustrados e confusos, dizendo coisas como: doutora, já não sinto como antes, ou está mais difícil do que nunca. Por trás dessas palavras, frequentemente há um hábito silencioso no qual nunca pensaram duas vezes: pressionar demais ao se tocar. Eu entendo. À medida que a sensibilidade diminui com a idade, a resposta natural é apertar mais forte, pressionar com mais intensidade, tentar recuperar a sensação perdida pela força. Mas aqui está a verdade que seu corpo tenta lhe dizer: força não restaura sensibilidade, destrói. Os nervos do pênis são delicados, especialmente após os 60, 70 e além. Anos de fricção agressiva, apertos fortes ou uso excessivo de objetos e superfícies podem causar danos físicos sérios, microlesões no tecido, perda de elasticidade, até cicatrizes sob a superfície, capazes de causar curvatura, reduzir o fluxo sanguíneo e provocar dor na excitação. Não é só desconfortável, pode mudar sua anatomia de forma permanente. Esse tipo de trauma é um ladrão silencioso, não aparece da noite para o dia. Ele se acumula lentamente, quando você percebe a diferença, o dano costuma estar bem avançado. Há ainda outra camada. Quando um homem sente que precisa lutar pelo prazer, desconecta-se da alegria que ele oferece, vira esforço em vez de algo reparador. Esse padrão mental, por si só, pode transformar a capacidade do corpo de relaxar e receber. Portanto, trate-se com mais cuidado. Seu corpo merece. Seu eu do futuro agradecerá. E falando em desconexão, há um último erro que vai além da técnica, além do corpo. É algo espiritual, emocional,
muito comum entre homens mais velhos, e talvez o mais prejudicial de todos. Vamos falar sobre ele. Erro 7. Masturbar-se sem emoção, conexão, intenção. Este é o erro mais invisível, e frequentemente o mais doloroso. Não é sobre o que você faz, nem com que frequência, nem sequer onde. É sobre como você se sente quando faz. Com o tempo, muitos homens passam a ver o prazer a sós como algo mecânico, rotineiro, vazio, sem sentido. Torna-se um escape silencioso da solidão ou um hábito entediante, sem pensar, sem emoção, sem intenção. Conversei com muitos homens de 60, 70 e mais que dizem o mesmo: já não é como antes. Na verdade, já nem sei por que me dou ao trabalho. A verdade é que, embora seus corpos ainda funcionem, o coração já não está ali. Não há conexão, nem presença, nem calor. E essa distância emocional cobra um preço, não só mental, mas também físico. Quando a masturbação se desconecta da emoção, o sistema nervoso acostuma-se a esperar prazer sem propósito. Você pode até chegar ao clímax, mas cérebro e corpo não liberam os mesmos hormônios reparadores. Falta oxitocina, que melhora o humor, falta dopamina, que gera motivação. Em vez disso, sobra apatia, uma sombra do que a experiência já foi. Mais profundamente, isso reforça a ideia de que o prazer é algo a ser feito sozinho, em silêncio, sem alegria. Mas não precisa ser assim. Mesmo o contato físico a sós pode ser sagrado, consciente, afirmativo. Pode ser um momento de reconexão com o seu corpo que envelhece, sem vergonha, com gratidão. Seu corpo ainda é seu, ainda sente, ainda importa. Deixando de lado o panorama geral, seu corpo continua falando com você. Se você chegou até aqui, quero falar não só como médica, mas como alguém que respeita profundamente o caminho que você percorre ao longo dos anos. Vi muitos homens bons lutarem em silêncio. Culpam a idade, culpam o tempo. Alguns até se culpam. Mas a verdade é que ninguém nos ensinou a cuidar do corpo à medida que envelhecemos, especialmente no que diz respeito à sexualidade, ao prazer e à conexão. Você acabou de ouvir os 7 erros mais comuns que homens mais velhos cometem ao se masturbar. E nenhum deles nasce de preguiça ou ignorância. São hábitos de décadas, fazendo o que funcionava antes, sem perceber que o corpo, como a vida, muda. Circulação mais lenta, próstata mais sensível, sistema nervoso que já não tolera força nem negligência, um coração que anseia não só por sensações, mas por significado. Sejamos claros, não há nada de vergonhoso em se tocar. Não há nada de vergonhoso em buscar conforto, alívio, até alegria no próprio corpo. O perigoso é quando paramos de prestar atenção, quando apressamos, quando desconectamos, quando assumimos que o que um dia funcionou sempre funcionará. Veja, todos esses erros: ver pornografia com frequência, masturbar-se em posições ruins, apressar, negligenciar o assoalho pélvico, fazer de mais ou de menos, aplicar força excessiva ou fazer por inércia sem emoção, têm algo em comum: desconexão. Essa é a verdadeira ameaça. Não a idade, nem o desejo, mas a erosão lenta da conexão com o próprio corpo, o próprio prazer, a própria vitalidade. A boa notícia: não é tarde demais. Nunca é. Seu corpo continua falando com você, mesmo mais silencioso, mesmo demorando mais para responder, mesmo que as coisas não pareçam iguais. Ele está vivo e quer sua atenção, seu cuidado, seu respeito. Como um carro clássico, requer um manejo diferente com o tempo, mas isso não o torna menos valioso. Em muitos sentidos, torna-o mais sagrado. E agora, comece aos poucos. Seja mais gentil, seja mais consciente. Reaprenda a paisagem do seu corpo. Escolha a intenção, não o hábito. Escolha a curiosidade, não a vergonha. Pare de perseguir desempenho e comece a honrar a sensação. Não tenha medo de respirar, de pausar, de sentir. E, acima de tudo, não deixe de acreditar que a conexão ainda é possível, com você e com o outro. Vi homens de 60, 70 e até 80 transformarem sua saúde, sua intimidade e sua energia quando deixaram de ver o envelhecimento como fim e passaram a vê-lo como mudança. Você merece essa mudança.
Você merece voltar a sentir. Você merece viver com consciência, força e dignidade, até nos cantos mais íntimos da sua vida. Porque, no fim das contas, não se trata apenas de evitar erros. Trata-se de recuperar o poder silencioso que ainda reside em você. E eu lhe prometo, ele continua aí. Agora, aproveite o que aprendeu e aplique com cuidado. E lembre-se, seus melhores anos não ficaram para trás. Eles dependem de como você escolhe viver este próximo capítulo, com cuidado, sabedoria e orgulho. Quero saber de você também. Deixe um comentário dizendo: minha saúde em primeiro lugar, e diga de onde você nos assiste. Isso me ajudará a entender melhor como apoiar nossa comunidade cheia de pessoas dedicadas à saúde. Se isto ajudou, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar com outro homem que precise ouvir esta mensagem.